A saga Invocação do Mal é bem conhecida por duas coisas em específico: filmes medianos e histórias baseadas em fatos reais. E agora, com o lançamento de mais um filme, A Freira 2, é normal que muita gente que acompanha a franquia acaba ficando curiosa. Afinal, esse filme é ou não baseado em uma história real, como alguns de seus antecessores diziam ser? Bom, fica aqui comigo que vamos descobrir após a vinheta. Com vocês novamente. Galera, sem mais enrolação, eu já respondo aqui pra vocês. Não é baseado em uma história real. Mas enfim, não totalmente. Mas calma lá que a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Agora eu sei que é decepcionante, que não existe uma freira demoníaca prestes a possuir a sua avó enquanto ela dorme. Eu entendo. Mas mesmo assim, como outros filmes dessa antologia de terror, algumas coisas têm um pezinho na realidade. Às vezes só um pezinho pequenininho mesmo. Mas tem, por exemplo, o demônio Vala, que não é totalmente inventado. Pois é. Mas enfim, assim como Vala, que o filme A Freira 2 também não é totalmente ficção, deixando claro, não é uma história real aqui. Tem uma leve inspiração e uma história envolvendo o famoso casal já estabelecido na franquia Ed e Lorraine Warren, que, como vocês bem sabem, sim, eles existiram na vida real. Logo, eu achei interessante trazer aqui pra vocês um pouco sobre essa história macabra. Então, se você for sensível ao tema, já fica aqui o aviso. Maurice, também conhecido como French, existiu na vida real e fez parte de um misterioso caso de exorcismo nos anos 80, e seus acontecimentos foram questionados com forte ceticismo na época. O rapaz era filho de Maxime e Emelda Terriel. O casal era descendente de franco-canadenses e o Maurice era o mais velho de 15 irmãos. Segundo ele, seu pai era uma pessoa cruel que abusava dele de várias formas, e o Maurice trabalhava muito em uma fazenda da família, trabalho esse que era muito intenso, mais do que uma criança poderia aguentar. Algum tempo depois, ele próprio reconheceu que estava ficando fisicamente muito mais forte, conseguindo levantar coisas que pesavam até 200 quilos, o que obviamente não era normal para a estatura dele. Além disso, para completar a estranheza dos outros, foi relatado que Maurice começou a falar em latim com frequência. Já em uma fase entre a adolescência e a juventude, Maurice disse que testemunhou um ato obsceno no celeiro da família envolvendo um animal e o seu pai. Com medo, ele ficou escondido, mas Maxime ouviu e forçou ele a participar do que estava acontecendo. Os detalhes eram muito perturbadores para Maurice, então ele evitava falar sobre o que tinha acontecido naquele dia. Então não dá para saber se era a primeira vez que ele via aquilo, nem se foi a última. Bom, ao completar 21 anos, Maurice abandonou a sua casa, deixando para trás os seus irmãos e a sua mãe, pois não aguentava mais as atitudes de seu pai. Ele foi embora por uma fazenda de alguns familiares na cidade de Connecticut, e lá era bem visto pelas pessoas que o consideravam o homem mais gentil que já haviam conhecido. Só que a felicidade durou pouco, pois Maurice começou a ter alguns sintomas estranhos, como lapsos de memória. Além disso, incêndios inexplicáveis começaram a ocorrer nessa fazenda, o que não era muito comum na região. Passado algum tempo, Maurice adquiriu uma propriedade em Massachusetts. E assim como antes, coisas bizarras começaram a acontecer por lá, e as pessoas da época que eram próximas ao rapaz começaram a acreditar que ele estava sendo vítima de uma possessão demoníaca. No entanto, houve outras ocorrências ainda mais perturbadoras testemunhadas pela polícia, pelo clero e pelo Ed e Lorraine Warren, que desafiaram a explicação lógica um pouco. Mudanças bruscas de comportamento estavam ocorrendo com Maurice em momentos em que ele ficava em uma espécie de transe, onde adquiriu uma força quase que sobre-humana. Além disso tudo, ele começou a sangrar pelos olhos e pela boca, e isso foi documentado por múltiplas testemunhas. A causa do sangramento não pôde ser determinada e não havia evidências de feridas abertas ou cicatrizes. Desenhos de cruzes apareciam pelo corpo dele, principalmente no pescoço e nas costas. Outro fato estranho é que Maurice começou a ser visto em 2 lugares ao mesmo tempo, e isso foi associado ao fenômeno Doppelganger, que é basicamente quando uma criatura geralmente maligna consegue assumir a forma de alguém que está obsediando e sai por aí como se fosse essa pessoa. A polícia começou a prestar mais atenção em Maurice depois disso, e um policial chamado Roger Coyle acompanhou a primeira conversa que Ed e Lorraine tiveram com ele em 1985. Roger era totalmente cético, mas após ver todo
toda a marca no corpo de Maurice e a incrível força dele de levantar uma estátua de 205 quilos com as mãos, ele mudou seu pensamento. Certo dia, durante uma crise, Maurice foi encontrado desmaiado em casa, coberto de sangue e com cruzes desenhadas em seus olhos. Então, no dia 5 de junho de 1982, Maurice recebeu uma notícia terrível. Sua mãe, Imelda, foi morta com um tiro de rifle. O pai de Maurice atirou na esposa e depois tirou sua própria vida usando a mesma arma. Segundo o casal Warren e sua equipe, Maurice havia pedido ajuda a forças sobrenaturais para superar traumas do passado e acabou sendo possuído por quase sua vida inteira. Lorraine disse em uma entrevista que Maurice apresentava escritas nas costas e que eles viam isso se formar como se alguém estivesse usando a pele dele como papel. Letras finas começavam a aparecer sobre a camisa dele. E como isso era possível de se ver, pois a camisa ficava com as marcas das letras que o sangue formava ao levantar a camisa. Somente as marcas estavam na pele, mas o sangue não. Além disso, mesas e cadeiras começavam a se erguer do chão e outros objetos também. 3 exorcismos foram feitos e o terceiro e último foi realizado pelo bispo Robert Fidelis McKenna. Testemunhas disseram que no momento do ritual, Maurice transfigurou seu rosto e ferimentos junto com cruzes invertidas apareceram em todo o seu corpo. O bispo fez algumas perguntas em latim e Maurice respondeu a todas elas de forma impecável. Macabro, né? Mas após esse evento, durante 7 anos, ele acabou vivendo bem e em paz. Porém, em um certo momento, o pesadelo começou a tomar forma novamente e isso fez com que sua esposa Nancy pedisse a separação. Foi dito que Maurice teria aceitado, pois estava com medo dele mesmo. Ou seja, preferiu a separação do que cogitar machucar sua amada em algum momento. Porém, no dia 3 de novembro de 1992, antes mesmo do divórcio acontecer, Maurice teve um ataque inexplicável de fúria e ele tentou friamente atacar Nancy, atingindo seu braço com um tiro de uma espingarda de calibre 12, enquanto ela tentava escapar dele. Depois disso, ele a levou de volta para sua casa. Depois disso, Maurice ficou alguns momentos em uma luta árdua consigo mesmo. Ele estava claramente tentando se controlar ou ao menos repensar o que estava fazendo. Então, passados alguns minutos, Maurice virou a espingarda para sua própria cabeça e atirou, ceifando sua própria vida aos 56 anos de idade. Ele fez isso antes de cometer alguma loucura com a sua esposa. Nancy teria dito até a palavra amém na hora, pois não aguentava mais o sofrimento dela e nem dele. Dias se passaram e o caso começou a ser questionado publicamente tanto na mídia quanto na justiça. Ed e Lorraine afirmaram que tudo o que ocorreu com Maurice não era falso e Ed disse a seguinte frase em uma entrevista: "Se era uma doença mental ou uma farsa, por que as mesas se ergueram do chão? Nós o colocamos em um hospital por 6 semanas e os médicos não conseguiram explicar." Bom, sendo verdade ou não toda essa história, com certeza eu não mexeria com esse tipo de coisa, é melhor deixar quieto. Vale citar aqui também que há outras conexões com pessoas da vida real, como a Santa Luzia, a padroeira dos cegos, que não se queimava com o fogo e teve os seus olhos restaurados após arrancá-los. Mas embora esses personagens possam estar ligados à história da vida real, há outras figuras proeminentes que têm aspectos reais retirados de suas contrapartes mitológicas. Valak. A mitologia é uma mistura de origens factuais e ficcionais que não podem ser confirmadas como verdadeiras. Mas isso não significa que ele seja totalmente inventado. O Grimório o descreve como um ser grande e poderoso, um presidente. Outros espíritos também são identificados com o título de duque, marquês, conde, príncipe ou rei. No caso de Valak, ele é um presidente, governador de 38 legiões de demônios. Sim, Valak é bem poderoso. Tendo em vista todo esse poder, sua aparência não deixa de despertar certa curiosidade. Ele tem a forma de uma criança com asas de anjos montado em um dragão de 2 cabeças. Dizem que possui 2 grandes habilidades: descobrir tesouros escondidos e revelar se há esconderijos de serpentes por perto. Não tô inventando, é tão específico como dá pra ser. E bizarro, né? Agora que vai a decepção que eu falei no começo do vídeo. Embora o nome e a natureza dele derivem desses manuscritos, a aparência de Valak como freira foi uma escolha criativa decidida para a Invocação do Mal 2, já que não há eventos da vida real associados a esta freira demoníaca. Ou seja, James Wan é um gênio, só isso mesmo. Enfim, galera, resumindo, embora existam alguns elementos realistas nos personagens de A Freira 2 e em alguns filmes de terror baseados no caso de Ed e Lorraine Warren, o conteúdo do filme é fortemente ficcional. Então, se quiser assistir, pega uma pipoca, chama um amigo ou uma amiga e assista tranquilamente, pois nenhuma freira vai vir te atacar durante a noite. Pelo menos eu acho.
Chegamos ao fim de mais um vídeo, dessa vez trazendo um conteúdo um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem eu posso estar trazendo mais histórias reais de filmes aqui no canal. Então se você curtiu esse formato, comenta aqui embaixo e já deixa aquele like para fortalecer aqui o canal. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber os novos vídeos. Aí comenta aqui embaixo qual filme ou série que vocês gostariam de ver por aqui. E por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.